Oi, sabe quem sou? Pelos meus olhos, você se conecta ao mundo, vibra, se emociona, fica indignado. Eu sou a audaciosa câmera de TV e desta vez vou te guiar numa viagem cheia de surpresas. Pé na estrada, vamos conhecer os museus brasileiros. Hoje vamos visitar o Museu da República, que fica no Rio de Janeiro, na Rua do Catete, zona sul da cidade. O Museu da República ocupa o antigo Palácio do Catete, que durante 63 anos abrigou o poder executivo brasileiro. Foi inaugurado em 1960, após a transferência da capital para Brasília. O Museu da República tem um compromisso com a preservação, pesquisa e comunicação da história republicana no Brasil. Em seu acervo estão fotos, objetos, mobiliário e obras de arte dos séculos XIX e XX. O Palácio do Catete, antigo Palácio Nova Friburgo, foi construído em 1858 a mando do barão Antônio Clemente Pinto, dono de 15 fazendas de café na região fluminense. O projeto, de autoria do arquiteto alemão Gustav Weinfeld, tem forte influência da arquitetura italiana, principalmente dos primeiros palácios urbanos de Florença, do final do século XV. Entre muitos outros detalhes curiosos, um que chama a atenção é esse portão, feito sob medida na Alemanha em 1864. Apesar de ser um modelo muito usado em palácios florentinos, hoje ele é considerado uma peça rara. Existem poucos iguais a ele na Europa. Na Itália, quase nenhum. O motivo para isso, dado por pesquisadores, é intrigante. Eles foram retirados dos palácios para usarem o metal como bala de canhão na Segunda Guerra. Olá, eu sou Magali Cabral, diretora do Museu da República, e quero convidá-los a visitar a beleza desse espaço. A decoração interna mescla as duas fases vividas aqui. A primeira na época do Barão de Nova Friburgo e a segunda na época do Palácio da República. Esse é o hall de entrada da casa, o hall principal. O primeiro andar, como nas casas florentinas, era a área de recepção primeira. Mas aqui manteve-se as características do barão no chão, principalmente, que é um chão de piso hidráulico, que é praticamente eterno, isso não vai acabar nunca. E a referência principal é a águia romana, o símbolo do poder, ou o gavião, que era o símbolo do nosso barão de Nova Friburgo. Já a presidência no teto, ela vai fazer uma interferência no estuque, aplicando então as armas da República num trabalho lindíssimo em torno, né? Mas já é a primeira interferência, quer dizer, a República já marca a sua presença na entrada desse hall. Como comprar obras de artistas famosos não era fácil, tudo aqui é reprodução. Estátuas, afrescos, ele mandava copiar e adaptar ao tamanho da casa. Chegou a hora da gente conhecer o Barão de Nova Friburgo. Nós temos aqui ele representado nesse quadro com a baronesa, a Laura Clemente Pinto. Ele foi um dos barões do café mais ricos da sua época. Que era muito comum as famílias que eram endinheiradas ter uma casa no campo e uma casa na corte. Dava muito prestígio social e político. A Casa do Campo ficava em Friburgo, região serrana fluminense. A da Corte, essa onde fica o museu, na Rua do Catete, que em meados do século XIX estava virando o local preferido dos ricos comerciantes. E assim ele podia afirmar sua posição social e o seu sucesso econômico. Aqui o conselheiro Mairink, que foi justamente o segundo proprietário desse palácio. Em 1896, ele vende a mansão para o governo federal, que a transforma em sede do Poder Executivo. O primeiro presidente a despachar do Palácio do Catete foi Prudente de Moraes. Depois veio Campos Salles. Na sequência, Rodrigues Alves.
Em seu mandato, o palácio abrigou tropas militares para defender o governo de uma revolta popular contra a obrigatoriedade da vacina contra a varíola. Afonso Pena morreu durante o mandato e foi velado na capela do palácio. No governo de Hermes da Fonseca, os salões do Catete foram palco de festas promovidas pela revolucionária Nair de Tefé. A primeira-dama balançou o palácio com modinhas populares. Venceslau Braz assinou no palácio a declaração de guerra ao Império Alemão. Epitácio Pessoa recebeu com festa o rei Alberto I e a rainha Elizabeth, da Bélgica. Arthur Bernardes foi um dos presidentes mais impopulares do Brasil. Washington Luiz não chegou ao final de seu mandato. A crise cafeicultora e uma forte oposição resultaram na sua deposição. Era a Revolução de 30, que trouxe Getúlio Vargas ao poder por 15 anos. O Estado Novo se esgotou e Vargas foi deposto. No ano seguinte, Marechal Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente. 5 anos depois, Getúlio Vargas é reeleito presidente do Brasil, mas se suicida antes de terminar o mandato. Assumiu o vice Café Filho. 1 ano depois, Juscelino Kubitschek vence as eleições e propõe a mudança da capital federal para o Planalto Central. Nasce o Museu da República. Esse espaço do museu é composto de 3 salas dedicados a exposições de curta duração, temporárias. Qual é a intenção da exposição temporária? É trazer o acervo do museu, que não está todo exposto, para o público. E ela é uma exposição que nós chamamos de exposição jogo. Então nós convidamos o visitante a nos dizer se ele conhece o objeto, ou se ele se lembra. E se ele não conhece nem se lembra, nós convidamos o visitante a conhecer através de pistas. Então vejam, o painel lá se refere a esse objeto. E ali nós vamos dando pistas sobre o objeto. O que você acha? Tem gente que diz que é uma saladeira. O que você pensa que pode ser? Eu conto. É um tinteiro. Vamos ao outro objeto. Há quem diga que seja para botar sopa. Isto é uma mantegueira. Esse aqui era uma pequena capela para pequenas orações da família do barão e depois veio a ser usada como sala de encontros particulares de presidentes, de reuniões. Era comum já no Brasil, desde a época da colônia e depois no Império, que os donos das casas construíssem um local para reverenciar o seu santo de devoção, ou seja, uma capela. O barão resolve construir uma capela dentro do próprio palácio, que é esse espaço que a gente está aqui. Esse é o Salão Amarelo, ou Salão Veneziano, por apresentar a ornamentação e o mobiliário inspirados no estilo italiano renascentista que decorava os palácios da cidade de Veneza. É considerado a grande sala de estar na casa. Tanto no tempo da família do barão quanto no período presidencial, aqui era o lugar onde aconteciam os saraus. Alguém sabe o que são saraus? São encontros culturais onde uma pessoa pode recitar um poema, outra toca trecho de uma ópera.
Dizem até que nesta sala, a Chiquinha Gonzaga tocou o corta-jaca, uma espécie de tango com uma levada brasileira. A Nair de Tefé, que era a esposa do presidente Hermes da Fonseca, promove rodas de violão numa época em que o violão era considerado um instrumento de marginal. Curioso, o que seria desses caras nessa época? Sem ela não pode ser. Adeus Bahia, zum zum zum, cordão de ouro. Eu vou partir porque mataram o meu besouro. E ela foi considerada a primeira caricaturista do Brasil. Esse é o arquivo histórico do museu. Aqui ficam guardados 90 mil documentos e arquivos pessoais de personagens ligados à história da República Brasileira. Então, por exemplo, isso aqui é um título de eleitor do Vargas. A data dele está Porto Alegre, 1928. Cutis, branca, altura, estatura, 1,59. Esse aqui é um diploma que o Geisel recebeu. Esse aqui é um diploma que o Café Filho recebeu. Esse tipo de homenagem é muito comum. Esse aqui é um álbum de fotografias da visita do Getúlio Vargas a Belém do Pará. É um jacaré de verdade, um filhote de jacaré, e que foi a Prefeitura de Belém que fez esse álbum com as fotos da visita e mandou para o Getúlio Vargas. Isso mostra muito como é que muda, né? Assim, hoje isso seria um crime. Recebe doações, né? Às vezes a pessoa chega aqui e tem uma foto que ela tirou com o presidente. A gente avalia se o acervo é interessante e aí a gente celebra um termo de doação. E a dinâmica é essa, assim, a gente tentar cuidar desse acervo, zelar por esse acervo, pela segurança desse acervo, pela preservação desse acervo, disponibilizar esse acervo ao público. A gente agradece. E no próximo bloco vamos conhecer um dos espaços do museu que chamam mais a atenção do público. E passear pela exposição Respública. Fica aí que eu já volto. Estamos de volta ao Rio de Janeiro para continuar nossa visita ao Museu da República, que fica no antigo Palácio do Catete. Aqui dentro, duas histórias se misturam. A da família do Barão de Nova Friburgo, primeiro dono da casa que encomendou o projeto arquitetônico e a decoração. E a história do nosso país, quando o palácio abrigou o poder executivo brasileiro por 63 anos. Tudo aqui é preservado como estava quando o presidente Juscelino Kubitschek desceu essas escadas com sua família, de mudança para Brasília em 1960. O museu foi inaugurado no mesmo ano para preservar e divulgar a história da República no Brasil. Que tal uma espiadinha na exposição de longa duração Respública? Ela está dividida em várias salas que mostram os 6 períodos históricos brasileiros. Essa sala fala dos antecedentes da República, dos propagandistas da República e também fala do momento da proclamação da República. Aqui nós temos, por exemplo, um leque comemorativo da proclamação da República que traz uma das versões daquilo do que ocorreu no dia 15 de novembro de 1889. Aqui também nós vemos a bandeira que foi içada no vapor Alagoas, que levou a família imperial para o exílio. Na verdade, essa é uma das muitas bandeiras que surgiram na proclamação da República. Os 3 primeiros governos da República foram marcados por uma instabilidade muito grande. Diversas revoltas, como a Revolta Federalista, a Revolta da Armada e a Revolta de Canudos, marcaram esse período. Foi um período bastante violento. Os 3 primeiros governantes, na verdade, ganharam codinomes que refletem um pouco do que seria essa instabilidade. Deodoro foi o proclamador, Floriano foi o consolidador e Prudente de Moraes foi o pacificador. Esse período foi marcado também pela alternância entre presidentes paulistas e mineiros no comando do Brasil.
Foi um período marcado por fraudes eleitorais e movimentos militares requerendo reformas na política. A Revolução de 30, liderada por Getúlio Vargas, procurou romper com o modelo de governo anterior, estabelecendo um Estado centralizado, autoritário e comprometido com a construção da nacionalidade. Na era Vargas, que durou 15 anos, Getúlio foi chefe do governo provisório, depois presidente constitucional. E no Estado Novo, dissolveu o Congresso, aboliu os partidos políticos e estabeleceu rigorosa censura no país. Em 45, Vargas foi deposto. Um dos legados desse período é a consolidação das leis trabalhistas de 1943, que vigora até hoje. Nesse período, a sociedade viu avanços nos seus direitos de cidadania. Tivemos nesse período o segundo governo Vargas, que acabou se suicidando em 54, e governos como o de Juscelino Kubitschek, que, dentre outras coisas, transferiu a capital do Brasil do Rio de Janeiro para Brasília. Na quinta conjuntura, a República da Ditadura, os militares tomam o poder com o suposto objetivo de evitar uma revolução comunista no país. Opositores ao regime foram torturados e houve censura nos meios de comunicação. Nós tivemos também um milagre econômico brasileiro e, principalmente no final da década de 70 e início dos anos 80, a exigência da população pela redemocratização do país. Na sexta e última conjuntura, a República Cidadã, nós vemos o processo de redemocratização do Brasil. Um dos marcos desse período é a Constituição de 1988, que consagrou diversos direitos e garantias individuais. Agora vamos continuar nossa visita pelos salões do Palácio? Qual seria a finalidade dessa parte da casa? A sala de jantar ou salão de banquetes, né? Era usado como sala de jantar tanto pelo barão como pelos presidentes da República. A gente observa o serviço de jantar com essas várias peças, observa a quantidade de taças diferentes, os talheres diferentes. E no teto, pessoal, são frutas, alimentos. Esse aqui é o Salão Nobre, é o principal e maior salão do palácio. Ele era utilizado para festas e grandes comemorações e para tomadas de posse dos presidentes. Teve pequenas modificações desde o tempo do Barão para a entrada da República, onde podemos ver a colocação das armas da República nas portadas. Uma cadeira com espaldar mais elevado, o presidente sentava aqui e quem sentava nessas outras cadeiras aqui? Os ministros, né? Essa é a configuração que existia no tempo do governo de Juscelino Kubitschek. Eram bem menos pastas ou ministérios do que a gente vê hoje em dia. Quais são os dois ministros que sentavam mais próximos do presidente? O chefe do gabinete militar. O chefe do gabinete militar e o de lá? O ministro da Fazenda. Ou seja, o dinheiro de um lado e as armas do outro. Esse local, ele foi testemunho de diversos fatos que aconteceram na história do Brasil. O momento talvez mais marcante desse espaço tenha sido a última reunião de Vargas com seu ministério. Enquanto essa crise ela sofre um agravamento e Getúlio decide renunciar. Só que ele sobe aos seus aposentos e ele acaba dando fim à própria vida. O estopim da crise foi o atentado ao jornalista Carlos Lacerda, que era da UDN, partido de oposição a Vargas. Militares e UDN se organizaram para pedir a renúncia do presidente. A grande imprensa também se une na campanha contra o governo.
O presidente reluta em renunciar e a crise se agrava a cada dia. Na última reunião, seus ministros o aconselham a se licenciar da presidência. Getúlio resolve que não sairá por vontade própria. Sobe aos seus aposentos e dá um tiro no coração. A sua morte, na realidade, ela provoca uma reviravolta política muito grande. Setores da sociedade que estavam contra o governo ficam abalados. Na realidade, nós vamos ter uma comoção nacional. E a oposição, que pensava em chegar ao poder através da morte de Vargas, acaba, na realidade, sendo a grande derrotada. A morte de Vargas, o seu suicídio, acaba adiando por 10 anos o êxito do golpe de 64, já que os militares e os setores de direita que queriam a sua renúncia vão ser os mesmos que vão conseguir depor João Goulart, que foi o seu herdeiro político. Olá, essa aqui é a reserva técnica do Museu da República. Esse aqui foi um espaço especialmente concebido para o armazenamento do acervo que não está em exposição. Pois é, nem tudo dá para ficar exposto o tempo inteiro. Por isso, o museu tem um local apropriado para guardar seu acervo. Dentre algumas de nossas relíquias, essa preciosidade aqui, que dá a dimensão do nacional do museu. A gente tem aqui nessa parte aqui das armas, né? Que a gente vai desde um tacape indígena até um fuzil R-15. Mas a gente tem, dentre outras coisas, né? A carabina que pertenceu ao Marechal Cândido Rondon. Marechal Rondon foi um militar e sertanista brasileiro que participou diretamente dos movimentos abolicionistas e das articulações que resultaram na proclamação da República. E a gente pretende, né, uma das formas do trabalho da instituição museológica, né, é a gente poder um dia botar isso quando o estado de Rondônia, Porto Velho, tiver um local que seja seguro, a gente poder emprestar através de um comodato. Aqui a gente tem uma das preciosidades do nosso acervo, que é o vestido que Dona Sara Kubitschek usou na posse de Juscelino, quando presidente da República. Só que a gente tem outras preciosidades também aqui, ó. Aqui, na verdade, o Dr. Ulisses, né? Cuidado com a cabeça. E a gente tem, dentre outras peças do acervo, o macacão que o presidente Lula usou quando pegou o primeiro pré-sal brasileiro, o primeiro petróleo pré-sal. Inclusive tá sujo aqui, né? Com alguma das partes. E foi nesse macacão que, quando nós recebemos, tinha uma carta esquecida pelo presidente. Só que essa carta faz parte do nosso acervo, já dado por ele. Dentre outras peças do acervo, a gente tem vestidos de primeira-damas, uniformes militares, camisetas de campanha e um sortilégio dentre 9.458 peças do acervo do Museu da República. O museu também tem uma biblioteca onde o visitante pode consultar obras da história do Brasil, especialmente do período republicano. A biblioteca também abriga um bom acervo de obras referentes à história do Rio de Janeiro e uma pequena coleção de obras raras. O Museu da República está comprometido com o seu tempo. É um museu em movimento que se faz e refaz permanentemente. E aí, valeu? Você gostou da visita? Eu posso afirmar que você gostou. Estamos aqui aguardando você pessoalmente. O museu é um espaço de cidadania, de prazer, de reflexão, de produção de conhecimento. Não deixe de vir pessoalmente. O Museu da República, por intermédio de suas ambientações, exposições e eventos culturais, oferece ao visitante um gigantesco panorama da história republicana. Tanto que o interessante é ter tempo para apreciar tudo com calma. E guardar mais uns minutinhos para passear pelo jardim do palácio. Feito ainda no tempo do Barão de Nova Friburgo, ele é tombado para a preservação de seus traços paisagísticos. Bom, por hoje é só. Anota o site do museu para você tirar qualquer dúvida e programar sua visita.
E não se esqueça do endereço: Rua do Catete, 153, Rio de Janeiro. Até a próxima, pessoal! Os museus são conceitos e práticas em metamorfose. Os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e intuições que ganham corpo através de imagens, cores, sons e formas. Os museus são pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes.